Os céus proclamam a glória de Deus. O darwinismo anuncia a estupidez humana, anuncia o pecado do homem, anuncia o que acontece com o homem quando o homem abandona a Deus, ele se torna tolo. Bom dia, graça e paz. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. E a gente continua aqui, então, falando sobre o darwinismo. Por que o darwinismo ele não é ciência? Porque é vendido como ciência. Lembra do exemplo de ontem, do morcego? Ah, o morcego, o mamífero, de tanto planar, criou asa, não é? Ok. Mas dá pra gente testar isso? Tudo que a gente testa em laboratório, a gente não vê isso. Aí qual que é a desculpa que os darwinistas dão? É porque foi durante milhões de anos, tal, então por isso que não dá pra testar assim. Não dá pra investigar. Ah, entendi. É por isso que não é ciência. Quem diz isso? Olha, Karl Popper, ele foi um filósofo do século passado que ele tentou responder a seguinte pergunta: quando é que uma teoria deve ser classificada como científica? Quando algo é científico e quando algo não é? E ele deu um critério que eu concordo. Me parece, não é que ele inventou, ele simplesmente constatou. O critério do estatuto científico é a sua teoria de uma teoria, ou seja, se de fato é ciência, é sua falsificabilidade, ou refutabilidade, ou testabilidade. Sabe quando algo é ciência? Quando a gente pode testar. A gente pode testar a teoria? Não, não pode, dizem eles. Tudo que a gente testa vai contra. A gente testa em laboratório, vai contra a ideia de Darwin. E aí eles falam, e aí, tá vendo? A gente não consegue ver a evolução aqui no laboratório. É porque aconteceu milhões de anos, aí não dá pra ver. Ou seja, você tem que crer no escuro. Ou seja, o Popper escreveu um livro chamado Conjecturas e Refutações, em que ele dá essa tese sobre uma filosofia da ciência, porque a ciência ela tem uma filosofia. E ele então diz o seguinte, olha, Einstein é ciência porque pode ser verificado. Ele fez uma previsão e aquilo que ele falou se cumpriu. Então a gente pode testar, a gente pode refutar o que ele fala. Mas o darwinismo não dá para refutar? Por que não dá para testar? Você não pode dizer, isso aqui é mentira. É como as falsas religiões. Você não pode refutar o Maomé. Quer dizer, a gente pode partindo do pressuposto bíblico, né? Mas ele vai lá, falou que Deus falou com ele sobre o céu. Ora, o céu vai ser assim, 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 quem crer em Alá vai para o céu. Ora, como testar isso? Não tem como levar o laboratório a morte para o laboratório. Isso não é ciência. Você tem que crer no escuro. As falsas religiões são assim. Você tem que crer no escuro, como o darwinismo. A fé cristã não é. Ela tem um fato histórico, você pode investigar. A lógica é usada na ciência, a história, são ciências. Você pode questionar. Agora, não se dá o mesmo com as religiões, as outras, e nem com o darwinismo. Vamos testar, vamos colocar uma macaca aqui para ver. Parindo, vamos ficar observando, ver se sai alguma coisa aí. Sai um ser humaninho aí. Ou o primata. Não, é um macaco, é o primata. Tá bom, o primata, vai. Vamos pegar um primata e vamos ver se evolui. Não, mas não é assim, seus idiotas, dizem eles. São milhões de anos. Ah, então não dá para observar. É, não dá. Então, creiam no escuro. Isso é o darwinismo. Creiam no escuro. É por isso que não é ciência. Mas eles dizem que a gente tem que crer no escuro e por aí vai. É um absurdo, né? É um absurdo. Ora, nós estamos aqui, não conseguimos ver nada disso na natureza. A gente tem que crer no escuro. Se isso não é uma falsa religião, o que que é, gente? Né? Já tem vários cientistas renomados refutando essas besteiras. As próprias leis, como eu citei ontem, a lei de Mendel, enfim. Então a verdade é o seguinte, isso aqui é uma estratégia demoníaca para que Deus seja apagado das nossas mentes. Para que as pessoas pensem o seguinte então, ó, no melhor das hipóteses, você pode até crer na sua Bíblia, mas ela não é a palavra de Deus, porque Gênesis está errado. Eu vou falar disso mais em outra semana, eu acho. Ah, dá para a gente juntar as duas coisas, pastor? A teoria de Darwin com a Bíblia? Não dá. Não dá porque os procedimentos de Darwin são diferentes dos procedimentos da Bíblia. É uma perspectiva totalmente diferente. Então, aí o que acontece? Ou a pessoa se torna um ateu, ou ele crê na Bíblia, mas assim, isso aqui não é um livro para ser levado a sério, entendeu? É só para fazer uma coceguinha na minha alma quando eu estiver triste. Porque se cientificamente ele está errado, e ele diz que esse livro tem a ver com o Deus que criou o mundo, se ele está errado sobre a criação, como é que ele pode estar certo sobre a redenção, sobre o céu, sobre a moralidade? Ele já está errado sobre a ciência. Tá vendo? Aí, ou o cara se torna ateu, ou então ele se torna crente num livro que vai fazer coceguinha na sua alma quando ele estiver triste. É uma desgraça. Mas isso é mentira. A verdade é, os céus proclamam a glória de Deus. Vamos orar para que Deus fortaleça a nossa fé cada dia?
Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome e pedimos que o Senhor nos fortaleça mais e mais. Que a graça do Senhor esteja conosco, que a tua mão poderosa seja estendida sobre nós a cada dia e aumente, Senhor, o nosso entendimento da tua santa e bendita palavra. Nos prepare para dar razão da esperança que é em nós, para responder a este mundo incrédulo que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Criador, que nós não viemos do nada, mas nós viemos do Senhor e vamos para o Senhor. Por isso estamos em paz, porque se o Senhor foi capaz de criar o milagre, de fazer o milagre, de criar o universo e de criar a mim mesmo, o Senhor é poderoso bastante para cuidar de nós. Nós te adoramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém? Sexta-feira, live, 20 horas, sexualidade cristã. Vou responder ao vivo suas perguntas. Algumas a gente não consegue porque a plataforma não deixa. Mas faça as perguntas lá, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima.